Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza. Olá, tudo bem? Boa noite. Está começando mais um Bem Família aqui no seu canal 14 na sua TV Grão-Pará. Nessa terça-feira, hoje nós vamos ter duas entrevistas. Nós vamos entrevistar o idealizador do projeto Casa de Várzea. É o nosso querido Coelho, né? Ele vai estar aqui, José Arnton Coelho Batista, ele que é engenheiro, vai estar falando sobre como avançou esse projeto Casa de Várzea, que a gente lançou aqui no programa e agora ele já está com a fundação, né? Ele vai mostrar para você, inclusive, imagens sobre a fundação de uma escola que está sendo feita aqui em frente, aqui próximo do arquipélago do Marajó. E essa Casa de Várzea, ela é uma casa sustentável e ela vai exatamente resolver o problema das enchentes em toda a extensão do rio Amazonas, tanto no Pará como também no estado do Amazonas, ali principalmente em frente a Manaus, que acontece todos os anos aquela tragédia, né? Como está acontecendo agora em Marabá. E essas casas são exatamente para isso. Ele vai estar aqui conversando mais sobre isso com a gente. E também a Vanusa vai ter uma outra entrevista e ela vai falar agora para você sobre essa entrevista. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todas as famílias que nos acompanham. Pois é, você sabe que aqui a gente traz sempre muitas informações sobre saúde e bem-estar. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Armando Ribeiro dos Santos. Ele é cirurgião bariátrico e vai conversar conosco sobre a indicação dessa cirurgia e sobre a obesidade mórbida, que é uma doença que atinge muitas pessoas no mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Então, tá tudo certo, tudo pronto, começando o nosso Bem Família. Continue ligado, uma abençoada noite para você que chegou do trabalho e agora está em frente ao televisor e vai acompanhar o nosso programa. A paz do Senhor. E nós estamos de volta aqui no nosso programa Bem Família, o meu programa de todas as terças-feiras, às 22 horas aqui no seu canal 14 TV Grão-Pará. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Carlos Armando Ribeiro dos Santos, ele que é cirurgião bariátrico. E olha que legal, eu já queria ter trazido há tanto tempo esse assunto aqui no programa, né? Porque você sabe que, infelizmente, a cada ano que passa, o número de obesos mórbidos no Brasil aumenta assustadoramente. E a cirurgia bariátrica, ela vem se tornando uma solução para muitas pessoas que já estão nesse estágio, né? E que querem mais qualidade de vida. E é sobre isso que nós vamos conversar. Dr. Carlos Armando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Bem Família, da sua disponibilidade, que a gente sabe que vida de médico é muito corrida mesmo, né? Mas, assim, agradecer de coração de vir aqui e estar esclarecendo essas dúvidas em um assunto tão importante para os nossos telespectadores, para as nossas famílias. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim é sempre um prazer poder falar de cirurgia bariátrica e contribuir de alguma forma para a gente conversar sobre obesidade, que é um problema de saúde pública. Sim. Que a gente vem enfrentando e os números vão crescendo cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu tenho dados aqui da OMS de 2020, doutor, que diz, né, que no Brasil mais de 1/5, 22% da população adulta está obesa. É isso o mesmo. índice é de 10,8 entre quem tem de 5 a 19 anos. Olha o absurdo, né? E segundo o relatório Estatísticas da Saúde Mundial de 2021, 21, não é nem 20, divulgado pela Organização Mundial da Saúde. Então, são índices que nos preocupam muito, né? Como você bem falou, um problema realmente de saúde pública.
E a primeira pergunta, doutor, que eu tenho para lhe dizer é: quem deve fazer a cirurgia bariátrica? Bom, primeiro vou ressaltar aqui a importância desse tema de obesidade. Seus dados aí são atuais e dados aqui da capital, Belém, 22% da população está na obesidade, o que acaba sendo um consenso dos dados que você falou. E a gente vê que a obesidade ela vem tendendo a estar desde a fase da infância, algumas vezes aumentando também nessa classe. E aí, assim, quando procurar a cirurgia bariátrica, a gente utiliza os critérios do Ministério da Saúde. Então, para dados epidemiológicos, para estudos epidemiológicos, a gente dá o diagnóstico de obesidade através do IMC, que é um cálculo, uma relação do peso com a altura, né? Então, quem tem indicação de cirurgia bariátrica é o paciente que tem um IMC de 35 associado a doenças, dentre elas pressão alta, diabetes, apneia do sono, dislipidemia, entre outras doenças, e aí que deixa o paciente apto para procurar pela cirurgia, passar com os profissionais. Outro critério é o IMC de 40. O paciente que tem um IMC de 40 isoladamente, ele tem também indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Então, são esses dois critérios aí que a gente utiliza para que a gente indique o procedimento cirúrgico, né? É importante ter segmento com endócrino, nutricionista, com a equipe multidisciplinar inteira, né? E esse paciente já tenha buscado uma perda de peso e aí, tendo um insucesso, a gente busca o cirurgião para a cirurgia bariátrica. Porque existe muito, né, doutor, aquela célebre frase: eu sou gordinho, mas eu sou saudável. Não existe isso, né? Isso aí é uma mentira, né? A obesidade, ela já é uma doença instalada no corpo da pessoa. Então, assim, você pode até estar com seus índices bons, mas a questão da gordura acumulada na região abdominal, né? Isso tudo faz muito mal. É muito bom que o médico, na sua especialidade, explique para as pessoas, porque tem pessoas que pensam assim, né? Eu tenho amigos que dizem: não, eu sou gordinho, mas não é gordinho, é gordo mesmo, obeso, e sou saudável. Então, não está relacionado em nenhum momento, né, doutor? Muito bom você ter tocado nesse assunto. Às vezes a gente até tem essa dificuldade, até entre próprios profissionais de saúde. A gente tem que ressaltar esse conceito de que a obesidade é uma doença crônica, progressiva e recidivante. Então, a gente tem que colocar isso na cabeça, que a obesidade ela é uma doença mesmo, que por trás dela existem as outras doenças associadas, né? O obeso, ele tem apneia do sono, ele tem maior risco de desenvolver o diabetes, dislipidemia, doenças renais também, osteoarticulares, renais, maior risco de câncer. Então, a obesidade ela é uma doença mesmo e que, às vezes, foi culturalmente a gente achou que a obesidade estava só relacionada a hábitos de comer errado, etc. A gente sabe que isso contribui. É uma doença que são muitos fatores associados, tem genética, tem hábitos, a parte da ingestão alimentar. Então, é o conjunto que leva a esse paciente a desenvolver a obesidade. E quando a obesidade está instalada, a doença está instalada e que precisa de um tratamento efetivo. É sempre bom ressaltar que quanto mais precoce a gente procura o tratamento da obesidade, a gente vai conseguir manejar da melhor forma. Existe muito essa demora de procurar o paciente, o médico. Quando o paciente começa a ter excesso de peso, ele leva anos para procurar algum profissional. Ele deixa chegar no extremo, né? Essa que é a grande verdade. Ele deixa chegar a não andar mais, a não conseguir mais dormir, para poder procurar, justamente porque sabe que vai ter que mudar totalmente os hábitos de vida. Não só a cirurgia vai mudar isso, mas ele vai ter que mudar, né, doutor? Os seus hábitos, a sua forma de viver a partir daquele momento vai estar diferente, né? Com certeza, sim. A cirurgia bariátrica, ela é um meio para perder peso, mas precisa também mudar o estilo de vida,
mudar a forma, o relacionamento com a comida. E aí é um meio para perder peso e aí a gente precisa de toda uma mudança, porque a obesidade é uma doença, que ela é crônica, progressiva e tende a voltar. Então, se o paciente só fizer a cirurgia e não mudar o estilo de vida, não ir em consulta com um psicólogo, não fazer exercício físico, a relação com a comida não mudar, esse paciente ele vai engordar de novo. Inclusive, as pessoas acham que só faz cirurgia uma vez. Tem pessoas que já fizeram 3 vezes a redução. É verdade isso, doutor? Existe um tópico aí... Existem esses casos? Existe um tópico chamado de cirurgia revisional. Sim. Mas, assim, são casos, vamos dizer assim, muito selecionados, precisa ter uma indicação precisa para a gente pensar em passar de uma técnica para outra. Então, são coisas que podem acontecer sim, mas são casos bem selecionados, mas existe essa conduta em alguns casos, né? A cirurgia é chamada de cirurgia revisional. Certo. E olha só, gente, não saia daí, que daqui a pouquinho o Dr. Carlos Armando vai voltar aqui com a gente para nos explicar como é, de fato, a cirurgia bariátrica e se existe um pré-operatório e um pós-operatório. Com certeza ele vai explicar isso tudinho para a gente. Não saia daí, que a gente volta já já. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Você está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles, melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas. O Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento,
você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. E nós estamos de volta aqui no seu programa Bem Família, continuando a conversar com o Dr. Carlos Armando Ribeiro dos Santos, ele que é cirurgião bariátrico e está aqui conversando com a gente, né, sobre essa alternativa tão importante e eficaz para as pessoas obesas, né? Doutor, como a gente estava conversando no primeiro bloco, as pessoas têm muita curiosidade de saber de que forma acontece essa cirurgia. Então, o senhor poderia explicar para a gente de uma maneira assim bem adequada, para que todo mundo entenda como é que é de fato que acontece? Perfeito, sim, vou tentar falar de uma forma bem tranquila. É assim, a cirurgia que foi a primeira cirurgia, vamos chamar assim, padrão, a cirurgia ouro, é o bypass, né? Então, existem algumas técnicas cirúrgicas, mas eu vou falar aqui da cirurgia que a gente mais faz e que é disponibilizada no SUS, é a cirurgia mais realizada. Então, a cirurgia se dá pela redução do estômago e o desvio do intestino. Esse é o clássico bypass, né? E existem duas formas da gente executar a cirurgia, ou via convencional, ou via laparoscópica, que as pessoas chamam de furinhos, né, do laser. A convencional é a que a gente chama barriga aberta? Isso, a convencional é de corte, né, barriga aberta, e a, vamos dizer assim, a mais atual, ou a que mais se faz hoje em dia é a cirurgia videolaparoscópica, que é por vídeo, né? Certo. Então, classicamente o mecanismo da cirurgia é a redução do estômago com o desvio do intestino. Se dá pelo mecanismo restritivo e desabsortivo quando a gente faz o desvio do intestino. Entendi. Né? Além disso, os hormônios são produzidos para, por exemplo, termos o controle do diabetes. Sim. Então, por isso que hoje a gente fala cirurgia bariátrica e metabólica, porque a gente tem o controle do peso e de doenças, dentre elas o diabetes, a pressão alta. A gente sabe que grande parte dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica controlam o diabetes e 50% das pessoas também controlam a pressão alta ou deixam de tomar os remédios da pressão. Sim. Então, é nesse conceito aí que a gente fala sobre a cirurgia bariátrica, a técnica mais realizada, aqui no Brasil. E como o senhor bem falou, né, existe toda uma equipe multiprofissional que ajuda esse paciente antes, durante e depois. Muitos deles, eles têm que perder um pouco de peso para poder fazer, né, doutor? Perfeito. Eles conseguem perder com as orientações? Perfeito. Muito importante só você ter tocado nesse tópico aí. Então, quando a gente fala de cirurgia bariátrica, a gente fala do cirurgião com toda a equipe multidisciplinar, né? Então, é fundamental esse segmento com a equipe multidisciplinar, essa preparação para a cirurgia bariátrica. Então, o paciente precisa passar com psicólogo, nutricionista, pneumo, cardiologista, anestesista, endocrinologista, para que ele seja preparado para operar. Ou seja, é assim, quando a gente busca a cirurgia bariátrica, como cirurgião, eu tenho um grande pedido, assim. Quanto mais você perder peso antes da cirurgia, melhor. Melhor para a pessoa, né? Porque a gente diminui os riscos da cirurgia. Sim. Diminui a mortalidade da cirurgia, deixa uma cirurgia mais tranquila, com uma melhor recuperação. Quem perde peso antes da cirurgia tende a ter o melhor controle de peso no futuro, porque normalmente é uma pessoa que faz as atividades, que escuta as orientações, enrusta aquelas orientações e a gente consegue ter um melhor resultado. Então, assim, é fundamental ouvir todas as orientações da equipe multidisciplinar antes da cirurgia, durante o período internado e depois também. E depois. Né? Então, a gente precisa do segmento com toda a equipe multidisciplinar. Quem faz esse segmento consegue ter um melhor controle de peso no futuro. Então, isso não é porque a gente quer, não. É porque isso é de trabalhos, de estudos que mostram que a gente precisa de todo mundo. E do engajamento do paciente, né? Com certeza. Eu também tenho uns dados aqui que dizem o seguinte: o Brasil realizou, né, no ano passado, cerca de 68.500 cirurgias bariátricas. Esse número ele vem
aumentando, né, gradativamente, mas ainda é pequeno diante o número de pessoas obesas. Eu queria que o senhor falasse, em termos aqui do nosso estado, se nós temos aquele paciente que não tem condições financeiras, se o SUS já oferta essa cirurgia. Eu acredito que sim, tem um programa maravilhoso no governo do estado, né? Perfeito. O número de cirurgias vem aumentando. A gente ainda está operando pouco perante ao número de pacientes elegíveis. Vamos dar um exemplo aí. A gente está operando nos dados assim de 2019, 0,5% da população que está elegível, né, para o procedimento cirúrgico. Então, assim, existe sim, a cirurgia bariátrica ela é disponível para a população. Existe um programa chamado Obesidade Zero, que o paciente ele faz uma triagem inicial pelo site, obesidadezero.pa.gov.br. Inclusive, qualquer vai paciente... estar aqui na nossa tela para você entrar, tá bom? Perfeito. Qualquer paciente pode fazer essa triagem inicial. E lá ele vai calcular o CMC, dizer as doenças que ele possui e depois ele passa para uma triagem definitiva com nós cirurgiões. E a partir disso, a gente determina, encaminha para a equipe multidisciplinar inteira. E aí, sim, é um programa que vem aumentando o número de cirurgias. Que maravilha. A gente, mês a mês, faz mais cirurgias. E é muito satisfatório fazer parte desse programa, porque parabenizar aqui o governo do estado nesse sentido. Sim, com certeza. Porque a gente está dando mais saúde à população. Sim. Né? Então, a gente vai buscar aumentar essa meta. A gente já fez de 20, passou para maior número de cirurgias. E está funcionando bem o programa. Isso é maravilhoso, né? Porque a população mais carente tendo acesso, a gente entende que isso aí é saúde, é prevenção e é baixo custo lá na frente, né? Isso porque mesmo. essas pessoas, elas não vão adoecer e não vão estar precisando, né, do serviço público de saúde, porque vão estar realmente saudáveis. Então, isso é maravilhoso. E, doutor, só para encerrar, tem uma dúvida que muitas pessoas têm, né? Que pós a cirurgia bariátrica, muitos pacientes ficam com carência de vitaminas. Perfeito. Então, o cabelo cai, as unhas enfraquecem, a pele fica muito, né, como é que eu posso dizer? Não seria desnutrida, mas fica muito opaca. Isso acontece por conta realmente da cirurgia ou porque esse paciente não está fazendo direito o uso de vitaminas, o uso de todas aquelas orientações dadas pelo médico? Perfeito, assim. A gente sabe que no início, no pós-operatório inicial da cirurgia bariátrica, existe uma redução da ingesta alimentar, não? Então, esse paciente que estava acostumado a comer um número de calorias alto, ele passa numa restrição calórica, tomar líquidos nas primeiras semanas. Então, assim, vai passando o tempo de pós-operatório, esse paciente começa a comer um pouco melhor. Lógico que ele vai precisar, nesse período aí de restrição, de uma reposição de vitaminas. Sim. Existe a queda de cabelo, ela tende a ser transitória. Ela é mais evidente nas pessoas que não tomam vitaminas ou não fazem suplementação. E aí, realmente, se não tem esse lado, fica com esses sinais e sintomas, né? De queda de cabelo, pele ressecada, etc. Mas conforme o pós-operatório ele avança, e aí a pessoa está acompanhando com a equipe multidisciplinar, tomando suas vitaminas, fazendo suplementação, começa a comer de uma forma mais saudável, costuma melhorar, costuma ser transitório. Agora, lógico, se a gente não tiver esse segmento e não tiver esse apoio aí, esse acompanhamento com a equipe toda, aí a gente pode ter mais problemas, sim. Mas assim, eu sempre falo assim, é melhor a gente tomar umas vitaminas todo dia do que a gente tomar muitos remédios. Sim, né? com Como certeza. você falou aí, a cirurgia bariátrica, ela até desafoga lá na frente o sistema de saúde. Com certeza, é verdade. Nossa, a gente poderia ficar aqui os 60 minutos do nosso programa falando sobre esse assunto, que realmente é importantíssimo, né, para que a gente possa frear aí e, inclusive, dar um alerta aqui até para as crianças.
eu já estou vendo assim jovens de 19, 18 anos fazendo a cirurgia bariátrica porque já estão naquele auge. E a gente sabe que tudo é uma questão de educação. E aí eu ressalto aqui a importância do nutricionista desde cedo, né, doutor? De uma alimentação regrada, no sentido de ser saudável desde bebezinho, né? Perfeito. Então, eu queria assim que o senhor também deixasse esse alerta para os pais, para as mães, que tomem cuidado com seus filhos, porque se ele é uma criança obesa, ele vai ser um adulto obeso, né, doutor? Perfeito, é fundamental esses hábitos saudáveis desde o início da vida, né? Desde a amamentação, entrando na infância, adolescência, para que a gente tenha o controle cada vez mais da obesidade, né? Então, assim, um conselho que se eu pudesse dar, isso aqui é mais para estimular, Sim. é que a gente não engorde, que a gente tenha hábitos saudáveis para que a gente consiga ter mais saúde, né? Isso. E aí, é esse o recado que eu queria dar. Tá certo, doutor. Perfeito. Carlos Armando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Podia falar um monte de coisa mesmo. Com certeza. Eu desejo assim, nós desejamos aqui muito sucesso, que Deus esteja sempre operando juntamente com o senhor, tá? E que possa aí estar trazendo saúde novamente para tantas pessoas, tá? Um abraço também na sua esposa, né? No seu bebezinho novinho. E muito obrigada mesmo pela sua participação aqui no nosso Bem Família. Obrigado a você. É isso, gente. Não saia daí, que o nosso programa volta já já. Você sabia que existe implante dentário pirata? Aqui no Brasil, estima-se que cerca de 20% dos implantes não têm garantia de procedência. E isso não sou eu quem estou falando. É uma estimativa da ABIMO, a Associação de Indústria e de Equipamentos Médicos e Odontológicos. O uso desses implantes pode causar queda de dentes, graves infecções e, é claro, o prejuízo financeiro. Você sabe como evitar a pirataria dos implantes? É só você procurar uma clínica referência em implantes dentários, com profissionais especializados, que o sucesso do seu tratamento vai ser garantido. Você quer saber mais? Então aponte a sua câmera para o QR Code e agende a sua consulta de avaliação ou ligue para o 3277-8330, que também é fixo o WhatsApp. Eu vou estar aqui te esperando. Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Você está com problemas na cama? Não tem a mesma disposição de sempre? Conheça o Ultra Mais, o suplemento alimentar e estimulante sexual, de composição totalmente natural, com alta concentração de vitaminas e minerais que garantem a produção da testosterona e o equilíbrio hormonal. Assim, é o nosso Ultra Mais, que lhe proporciona uma série de benefícios, entre eles, melhor desempenho sexual, aumento de energia e força, mais resistência nos exercícios físicos, além de auxiliar na melhora da circulação sanguínea, no estado de alerta da concentração e no fortalecimento do sistema imune. Ele contribui para a manutenção dos cabelos, da pele e das unhas.
Estúdio Rose Santos é referência em micropigmentação na nossa cidade. Rose Santos tem certificação internacional. Além de um excelente atendimento, você encontra todos os protocolos de biossegurança, os melhores produtos e um carinho sem igual. Vem conhecer nosso espaço e brilhar por onde você passar. Estúdio Rose Santos, o seu momento de se sentir especial. Travessa Mauriti, entre Duque e Rômulo Maiorana, bem ao lado da Delegacia da Mulher. Então, estamos de volta aqui. Agora vamos conversar com o idealizador do projeto Casa de Várzea. Está aqui ao meu lado o nosso querido Coelho, José Arnito Coelho Batista. Ele está aqui e vai falar agora. A gente esteve aqui um tempo atrás e ele lançou esse programa, o programa Casa de Várzea. Agora ele vai explicar porque já está em andamento. Coelho, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. A gente está muito feliz de tê-lo aqui. Boa noite, em primeiro lugar, né? Boa noite a você, Nelson. Boa noite às pessoas, telespectador, né? E eu queria te agradecer também pela oportunidade, né? Que sempre está dando esse espaço para a gente, para conversar e passar por nossos amigos ribeirinhos, né? Nossos irmãos ribeirinhos, que eu me incluo, né? Nesse povo do ribeirinho. E queria te agradecer por esse espaço todo. Tu tá nos dando e nos ajudando. Tamo junto, a televisão aqui, exatamente o Canal 14 é para isso. Vamos começar, a gente teve aqui, Coelho, falando, né, você fez o lançamento do projeto Casa de Várzea, inclusive ele já tá inclusive de conhecimento da ONU, né, você falou pra gente. E eu queria que você desse um rápido resumo de como tá e contasse da novidade, que já está sendo montado, é uma escola, né? Na verdade, o que está sendo montado é a Escola de Várzea, né? Isso. Então... A Escola de Várzea está inserida nesse conceito do projeto Casa de Várzea, né? O projeto Casa de Várzea, na verdade, é um conceito todo que tem inclui educação, saúde com hospital de Várzea e posto de Várzea, né? A escola de Várzea, quartel de Várzea, ou seja, segurança, a parte de segurança que é o quartel de Várzea. Certo. Né? Ou seja, toda a infraestrutura que você tem aqui na cidade, nós vamos transferir essa infraestrutura para o ribeirinho. Sim. Colocar para o ribeirinho, porque nada mais justo, né? Que o ribeirinho também ter, porque ele paga os mesmos impostos que nós pagamos aqui na cidade. Só que aqui nós temos o retorno do governo. Certo. Né? Temos o retorno do governo, que é com hospitais, postos de saúde, UPA, UBS, segurança pública com a polícia. Exato. E toda a infraestrutura, a educação, o esgoto, tudo. O ribeirinho simplesmente não tem isso. E ele paga o mesmo imposto que eu pago aqui, que você paga, ele paga lá. E falando exatamente nessa inserção do governo, quem está assim já te apoiando? Arnito, você tem assim já um apoio do governo? Já tá, sim, como é que está? Sim, o governo do estado, o governador Helder nos apoia assim 100%. Se não fosse ele assim, o projeto não estaria da forma que está, tanto ele quanto o senador, né? Que o senador ele é o patrono desse projeto, o senador Jader. Certo. Ele é o patrono, ele é um senador sensível, né? Que conhece, na verdade, o estado do Pará. E quando ele viu esse projeto, ele abraçou assim com carinho, sabe, com uma dedicação tão grande a esse projeto, assim, que é de se tirar o chapéu. Né? Sabe? E tem, inclusive, ele deu entrada no Senado, né? Protocolou a criação do Estatuto, né? Do Estatuto do Ribeirinho, sabe? E tudo que a gente pede chega lá com ele, pedindo para o Ribeirinho, ele nos atende assim, abre a porta do gabinete dele, do Senado, assim, para a gente, dando todo o apoio. Então, assim, eu tenho que muito agradecer ao senador Jader por esse apoio, né? Por esse apoio que ele nos dá, essa força que nos dá para o Ribeirinho também. Tudo que é ligado a Ribeirinho, tanto o senador quanto o governador estão sensíveis a esse assunto. Certo. E a gente esteve conversando sobre a questão da sustentabilidade, né, da Casa de Várzea, né, da tecnologia e também a Sectet, né? A gente esteve aqui conversando com o Demétrios, né, tem o secretário Maneschi. Eu queria que você falasse como é que está a questão da internet. O Conecta Pará, ele é parceiro, né? Parceiro do projeto Casa de Várzea por
conta que a Sectet já é nossa parceira há muito tempo. E o Conecta Pará foi criado lá dentro, né? Na batuta do professor Maneschi com o Demetrios, né? O professor Maneschi, que é assim, um secretário assim, também muito sensível à questão do ribeirinho. Né? É um secretário que nos apoia demais, né? Nessa questão de dar suporte para o ribeirinho. Tanto é que a escola de várzea, por ser inovação, né, tem tecnologia, está sendo comandada por lá pela Sectet, né? É a Sectet que deu o recurso todo para que seja... Porque está voltado mais para a educação, isso, né? Também. Não, também, tecnologia, né? Sim. Porque depois dessa escola já pronta, que é o protótipo, nós estamos ajustando todos os equipamentos, toda a tecnologia que está agregada a esse projeto, né? Estamos afinando, na verdade, né? Então, está na batuta do professor Maneschi, que nos dá, assim, total apoio. Na realidade, é um protótipo, não deixa de ser, isso, né? Porque é a primeira... É a primeira, né? Depois vai ser espraiada essa tecnologia toda, né? Vai ser espraiada para casas, para hospitais de várzea. Por exemplo, Santarém, nós vamos dar início agora no hospital, a um posto de saúde, né? Posto de saúde de várzea, lá em Santarém. Eu vi alguma coisa para Juruti. Juruti também, nós já vamos, a partir de amanhã, né? Amanhã começa lá, a gente recebe a ordem de serviço e a equipe está indo para lá com balsa, com toda a estrutura. Bate-estaca, tudo. Né? Para ir construir na várzea, que não é fácil, gente. Depois vocês vão ver imagens aí. Tem que ter muita expertise nisso. Antes da gente entrar exatamente na operacionalização da obra, né, gente, eu queria que tu falasses, Coelho, como é que tu está te sentindo? Porque é um projeto grande da conta, né? Eu estou assim, super feliz, né? Porque isso era um sonho, né? Um sonho a ser realizado. Ajudar as pessoas que ficaram para trás, né? Porque eu morei nessa situação de várzea e eu vou te falar, é complicado, né? Época de cheia. Você está vendo Marabá como é que está, né? Sim. Lá também, agora, pro Amazonas, Baixo Amazonas, está seco o rio. Está começando a encher. Né? Mas quando chega no ápice da enchente, Deus o livre, é falta de peixe, né? Porque o peixe foge. É novembro a junho que começa, quando chega em junho para julho começa, né? Começa. Então, para mim está sendo assim, uma satisfação muito grande, eu estou me sentindo realizado, na verdade, né? Porque eu larguei tudo para estudar, fazer a engenharia civil, para dar suporte a esse projeto, a esse sonho, né? Estudar as tecnologias, as ideias que vieram de lá com fundamento empírico, né? Eu peguei essas ideias com fundamento empírico em todas as suas... as tecnologias que estão agregadas, né? Por exemplo, a madeira com a essência da andiroba. A ideia foi lá da minha mãe, da minha avó, que usava lá, fazia a vela de andiroba, a lamparina. Então eu fiquei assim, eu disse, eu vou estudar isso aí, ver onde é que está esse princípio ativo que é repelente. E como que eu posso usar isso aí na casa. Primeiro testei em tinta também, que nós estamos com um projeto em tinta também, com o princípio ativo da andiroba, que já a sua casa mesmo já vai ser repelente, né? Então nós incorporamos a madeira biosintética, né? Andiroba. Então, quer dizer, tudo vem de lá. Tem um princípio empírico, né? Tem um princípio empírico que você pega e vai estudar, coloca estudo em cima, pesquisa, tecnologia, né? E tá aí o sonho da escola de várzea, né? Beleza. Escola de várzea. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente está trazendo para você umas imagens já da construção da escola de várzea, que é como o Coelho falou, é um complexo, né? Dentro de um projeto, uma plataforma onde vai ter escola, onde vai ter segurança, saúde, tudo. E essa escola, a gente vai mostrar como é que se constrói dentro d'água, né? E vamos mostrar o entorno e também um projeto social muito bacana que está surgindo, né, no entorno da construção dessa escola. Já, não saia daí. Só quem viveu lá é que sabe. A vida definida pelo ritmo das águas. Elas sempre vão
mas voltam. E só quem é ribeirinho entende que quando elas ultrapassam o degrau da porta, é hora de pegar os seus cacos e correr pro seco. Só quem viveu lá sabe também da felicidade singela de poder voltar para ver a terra viva de novo. Os bichos pastando, o peixe graúdo pescado na porta de casa. Quem não viveu lá acha estranho. Por que não vai embora? E ir para onde, se as próprias artérias se confundem com cada braço de rio desse bioma imenso? Ficar longe? Como se o próprio DNA é igual ao da clorofila de cada planta, a seiva de cada árvore? Fugir para sempre? Como? Se o coração pulsa no ciclo circadiano da floresta. Eu posso. Eu quero. Eu tenho permissão ancestral de viver neste espaço. Sou o sentinela da Amazônia. Sou o vigilante dioturno desse ouro planetário. E minha casa de várzea é meu lugar, onde vivo e perpetuo a história, a cultura, os costumes da vida da pessoa ribeirinha. Na casa de várzea se realiza o meu sonho de viver, conviver, aprender e trabalhar com dignidade que todo ser humano tem o direito de ter. Estamos de volta e agora conversando aqui com o engenheiro, né, o José Arnilton Coelho Batista, ele que é o idealizador do projeto Casa de Várzea. No projeto Casa de Várzea, a gente já mostrou, inclusive no primeiro bloco, algumas imagens. Agora a gente vai mostrar o entorno. O Coelho preocupado com o ribeirinho, não só no aspecto da moradia, mas também no aspecto de alimentação, do bem-estar do ribeirinho. Ele teve, levando inclusive uma equipe, né? Foi um pastor lá. E ele vai falar sobre essa ação. Conta pra gente, Arnilton, como é que foi essa ação lá e a localidade que você foi, para onde está sendo montada realmente essa base. A fundação, né? É lá onde está sendo montada a escola, né? A escola de Várzea, a primeira escola de Várzea. É aqui na ilha do Urubuoca, né? No Furo do Mamão, que faz próximo a Cotijuba, faz parte ali do arquipélago de Cotijuba. Né? Na verdade, fica em frente a Coraci. Sim. Uma ilha que fica bem em frente a Coraci. Então, ali, como a empresa, o projeto, né? Ele é nossa empresa tem como base uma empresa socioambiental, né? Olha muito para o lado social, né? Do nosso povo que está lá. Que você já sabe, né, que o ribeirinho, uma época dessa, por exemplo, principalmente eles lá, que vive do açaí, né? Sim. Então, quando falha o açaí, eles não têm de onde ganhar nada. E nós estamos lá com essa ação, né, de levar a cesta básica. Né? Tem outras ações também. É todo dia 28, né? Todo dia 28 do mês. Você já tem sistematizado isso sistematizado, aí, né? Nós estamos atendendo 100 famílias. Pretendemos atender, até o final do projeto, 500 famílias. Até o final da construção, que é a construção, a inauguração da escola. Você tem já dentro do programa, mais ou menos, quando vai ser a escola, pode ser? Final de março. Final de março está a inauguração, com certeza. Estamos dentro do prazo, dentro do cronograma. Né? E é importante, é muito importante também, tanto para a empresa, né, como também para nós, seres humanos, né? Sim. Estar ali junto, vendo a necessidade das pessoas do entorno da obra. Porque o projeto, a Várzea Sustentabilidade, ela olha muito o entorno. Por exemplo, nós fomos para lá com um gerador, né? Um gerador de 100 caviar, né? Um gerador assim que, nós vamos usar ali na obra no máximo 40 caviar. Então, sobra, e aí? O que eu fiz? Eu mandei interligar as casas todinhas. Aí dei energia. Por quê? Para mim não é indiferente. Sim. Sabe? No período que está tocando a obra. Tocando a obra, e lá está. Como a obra está 24 horas, né? São 2 turnos. Então o ribeirinho está tendo energia lá 24 horas. Né?
E agora fala um pouquinho dessas imagens que a gente está vendo, Arlington, dessa complexidade aí, né? Essa imagem aí é o bate-estaca. Você vê que ele está batendo estaca dentro d'água, você trabalha dependendo da maré, né? Certo. Da maré. Tanto é que trabalha mais quando a maré baixa e tal. De baixar de madrugada, estão trabalhando de madrugada. Ah, tá. Para que não atrase o cronograma. Certo. E essa tecnologia aí você já, quando idealizou, na concepção, você já entendia que isso aí ia ser necessário? Já sim. Até porque eu fiz muito isso com meu pai, né? É verdade. O papai na mão mesmo, né? Naquele cavador. No cavador. O papai que fazia maromba assim para 200 vezes. Então, voltando ao projeto lá do projeto social, essas pessoas esses são muito carentes. Inclusive, eu queria pedir para você que está em casa aí, que está faltando, está sobrando, aquele resto que sobra de arroz lá na despensa, 1 quilo de arroz, que doe para a gente, para que nós possamos converter isso em cestas básicas, para ajudar as pessoas. Uma boa, então está aí já, a gente pode deixar inclusive um contato, se pode deixar um telefone aí, para a gente trabalhar nisso aí, que olha só, vai ser lançado aqui, então vou aproveitar para a gente colocar agora esse telefone que está aí na sua tela, para que você ligue para esse número para doar, porque vai ser todo mês que o Coelho, o projeto Casa de Várzea, Várzea Sustentabilidade, vai estar levando para esse povo até a construção da casa, porque outros vão vir aí, né? Inclusive o Coelho vai falar de uma coisa que não pode faltar também, que é a igreja. Está dentro do projeto? Sim, está dentro do projeto. Está dentro do projeto, nós vamos construir uma igreja lá, né? Também no mesmo molde da casa? No mesmo molde, com toda a tecnologia da Casa de Várzea. Isso é um propósito nosso, né? Que Deus colocou para a gente, com Deus. E cada obra que nós tivermos realizado, feito, vamos construir uma igreja próxima. Para a comunidade. E doar para a comunidade, né? Aí use a religião que quiser, né? Que for... Faz uma capela ecumênica, né? Onde o padre vai. Isso, o padre, o pastor da Assembleia, vai o pastor da Batista, vai. Entendeu? Que o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, só muda o culto. O tipo de adoração. E o tipo de adoração. Então, dentro dessas premissas da empresa social, né? Visa muito o entorno da obra. O entorno. Por exemplo, nós estamos usando 90% da mão de obra local. Opa. Ou seja, levando ali renda, emprego e renda para esse povo aí. Né? Que bacana. As pessoas, 90% dos nossos funcionários do canteiro de obra é de lá. Legal. E todas as empresas terceirizadas que encostam, por exemplo, quem vai dar a refeição, não, você vai contratar a cozinheira daqui. Se você quiser trabalhar para a gente, assim, a cozinheira daqui, você vai colocar 80% do seu funcionário daqui, tem que ser da comunidade, para trazer, porque a obra tem que deixar um legado ali, sabe? Ali a obra, o entorno da obra tem que deixar um legado que é levar renda para essas pessoas, né? Por exemplo, nós também, preocupado com o entorno, já construímos lá umas pontes, reformamos o cais de um e de outro. Isso está dentro do nosso, a gente usa até, nós estamos usando o nosso BDI, na verdade, né? O BDI da empresa, mas que traga esperança para essas pessoas. A gente tem agora uma situação muito difícil, né, que a região ali está passando, os rios Tocantins e Itacaiunas, eles, nessa época do ano, em alguns anos, né, eles transbordam, não é, a régua, e esse ano está sendo exatamente essa situação. E você me falou que tem um trabalho também social para você lançar aqui, como a gente vinha falando, né? Sim, nós temos uma campanha agora que é para os alagados lá de Marabá, né? As pessoas que perderam suas casas, tiveram que sair. Todo ano é isso, né? Tem que sair da casa. Tem que sair das suas casas. Eu espero que o prefeito seja sensível lá. Sim. E nos chame lá para fazer um estudo lá naquela área o Cabelo Duro, né? Sim, no bairro. No bairro lá, que é a parte que enche mais. Lá são 23 mil famílias que tem que sair de casa. Imagina, todo ano isso. Todo ano tem que sair.
Então, nós queríamos, nós até entramos em contato com o prefeito, mas não tivemos retorno. Sim. Né? Porque acabaria com o sofrimento desse povo. Imagine, todo ano você ter que perder eletrodoméstico, deixar sua casa para trás. Com a casa de várzea você não precisaria sair de casa nunca mais. Verdade. Nunca mais. Então nós estamos lançando essa campanha, né, de ajuda, para que ajude essas pessoas lá de Marabá, né, os alagados de lá de Marabá. Você tiver um eletrodoméstico, colchão, um sofá que não esteja mais usando, o que tiver de dentro da sua casa que você não estiver usando, nós vamos lá, disponibilizamos o caminhão para ir buscar. Eu vou deixar um número aqui, Coelho, vou pedir para o Lourinho colocar o 91, que é o DDD 99838-9555. 99838-9555, para você entrar em contato e a gente vai encaminhar para a Várzea Sustentabilidade para fazer esse transporte. Isso, e tem um Pix também, se a pessoa de repente quer ajudar financeiramente. Pode deixar. Está o Pix, esse CNPJ que você está vendo aí na tela. Então pronto, tá aí, Lourinho, deixa o CNPJ para gente, para você colaborar, para você que tem um coração de colaborador, abençoador. Então, vamos ajudar o pessoal lá de Marabá que está precisando e toda aquela região Redenção também. Toda aquela região. Onde o rio mas o foco, nós estamos com o foco Marabá, porque a situação não está boa lá, a situação das pessoas. E assim, às vezes eu fico pensando à noite, sabe, antes de dormir, como é viver, porque eu já senti isso. Só sabe, gente, quem sente. Só sabe quem sente, quem já sentiu na pele isso. É muito ruim, sabe, você ter que sair da sua casa. Eu, por exemplo, já fui tirado à força, né, compulsoriamente, de dentro de casa. Na realidade, o morador não quer sair. A Defesa Civil me tirou eu, meu pai, minha mãe, por conta que não dava mais para morar, mas a gente não quer sair do local onde você tem toda a história de vida, que é a sua casa. Aí o povo diz, por que não tira esse povo daí e põe para outro lugar? Não adianta, gente. Ali está a história de vida. Não tem que lutar contra a natureza, tem que se adaptar a ela. O ser humano tem que se adaptar. Né? Se foi ali que ele escolheu, a história dele é próximo ao rio, onde está o barco, a malhadeira. O peixe, você vai colocar esse pessoal para onde? Que ele pesca, tudo tá lá. E outra coisa, você tira esse pessoal do seu local, vem outro ocupar. Vem outro ocupar o local. E você tira uma família dessa, vamos supor, dessa região e coloca na cidade, ela vai se perder, não tem o que fazer ali. Como que o cara vai carregar o casquinho dele lá? Não dá. Não dá. É terrível. É como você falou, adaptar então, mesmo o ser humano na natureza. O ser humano deve se adaptar à natureza, ao movimento das águas. E a tecnologia está aí para isso, não é? Está aí, foram anos de Deus estudo. Deu essa luz, esse insight, está aí a tecnologia, agora é só o povo, os nossos líderes, os nossos governantes assumirem isso e olharem pelos nossos ribeirinhos. O nosso tempo acabou, Coelho. Fico muito feliz mesmo. Você é um homem de Deus e um homem iluminado também, porque essa tecnologia, o que você idealizou, realmente vai ajudar muita gente. Eu queria agradecer a você, o apoio, né? E primeiramente, queria agradecer a Deus, né? Amém. Sem Ele, não somos nada, na verdade. E agradecer ao senador Jader Barbalho, agradecer ao governador Helder Barbalho pela sensibilidade, pelo apoio que tem dado a esse povo, ao nosso povo da beira do rio, nosso povo ribeirinho do Pará. Eles olham com tanto carinho, quando você chega com uma demanda lá, é na hora que é atendido. É na hora que é atendido. Então, o ribeirinho que está com alguma dificuldade, as comunidades que estão com dificuldade, que estão assistindo a esse programa, pode também entrar em contato com o projeto Casa de Várzea, aí por esse número aí que você está vendo na tela aí, e mandar fazer a sua demanda, faz a solicitação da demanda que nós vamos e levamos lá com o senador, se for o caso, federal, então levamos com o governador, que são super sensíveis a situação do ribeirinho. E agradecer também ao secretário, professor Maneschi, né? Sim, agradecer ao professor Maneschi, sabe, pelo apoio, pela confiança que teve nós, em fazer esse projeto e em entrar de cara com a gente. Também é um homem muito sensível ao povo ribeirinho, assim, que o povo ribeirinho deve muito para o professor Maneschi. Né? Deve por conta dessa
ele brigou, né? Brigou para colocar o projeto Escola de Várzea. E brigou junto com a gente aí, porque tem as forças contrárias que não queriam. Com certeza, mas aí foi, Deus é maior. É verdade. Meu amigo Coelho, muito obrigado, parabéns, e a gente fica feliz da vida porque você que nos acompanhou no programa entendeu tudo como funciona e como tem gente que trabalha pelo nosso povo ribeirinho, que estava tão esquecido, invisível, né, aos olhos dos governantes, né, do nosso poder público. E nós voltamos na próxima terça-feira, né? Ainda temos mais alguma coisa, amor, a produção já, daqui a pouquinho a gente volta. E nós chegamos ao fim de mais um Bem Família, o programa de todas as famílias aí. E nós queremos também agradecer a sua participação e a sua audiência aqui conosco. Nós desejamos uma ótima quarta-feira, quinta, sexta e a gente aguarda você na próxima terça, às 22 horas, aqui no seu canal 14 e também nas mídias sociais. Então, ficamos por aqui. Uma abençoada semana que está começando e nos encontramos na próxima terça-feira. Continue ligado na programação da sua TV Grão Pará. Tchau, a paz do Senhor. Tchau. Bem Família. Oferecimento Oral Sim Ananindeua. Nossa família constrói sorrisos. Casa de Várzea. Moradia digna e definitiva para os ribeirinhos. E Produtos Vitale. Saúde e beleza.